poder te ouvir de novo e de imediato eu já te passo a palavra aqui para tu iniciar a tua fala, tá? Seja muito bem-vindo. Olá, todo mundo. Não sei se me ouvem bem. Ótimo, então. Bom, toda vez que eu olhar para lá, é porque eu vou estar transmitindo aqui numa tela que tem no meu escritório, a tela de vocês, e eu vou estar usando no notebook o que eu vou estar lendo, tá? Porque os meus slides não são exatamente passíveis de eu conseguir compartilhar com vocês aqui pelo aplicativo do Google. Vocês vão ficar, infelizmente, me vendo e não vendo os slides enquanto eu leio. Então, quando eu olhar para o lado, não é que eu estou desviando o foco, porque eu estou olhando a tela de vocês todos aqui, ok? Vamos lá, então. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Matheus pela iniciativa da organização do workshop, né? É um desafio enorme a gente conseguir manter a pesquisa ativa em época de Covid-19, onde tudo o que é sólido, né, desmancha literalmente no ar potencialmente contaminado por vírus, né? Então, você está tendo que pesquisar e está tendo que cuidar de todos esses novos cenários de ameaças latentes, né? É realmente complicado. Eu gostaria igualmente de cumprimentar os colegas, Lucas, a Caroline, a Luísa, e lamentar muito a ausência do professor e amigo Flávio, que certamente teria contribuições importantes para fazer sobre o tópico central desse workshop, né? A saber, os estados emocionais em contextos de crise e isolamento. Mas ainda, repercutindo a minha lamentação com a ausência do Flávio, eu aproveito para recomendar a todos uma leitura de um artigo que o Flávio publicou no suplemento do Estado da Arte, do Estado de São Paulo. O artigo chama-se As Lições Emocionais da Covid-19, que é exatamente o título da palestra que ele daria para nós hoje aqui. E esse texto foi publicado em 2 de abril de 2020, né? E é um claro exemplo do papel que a filosofia pode desempenhar nesse momento complicado. A gente tem visto muitas repercussões aí do que os filósofos têm dito sobre esse contexto da pandemia, e os tiros no pé são seguidos, né? Assim, a gente tem pelo menos por meu gosto, assim, uma avaliação bem pouco positiva do que os filósofos têm dito. E o artigo do Flávio é um dos casos positivos, assim, uma contribuição efetiva e importante para o diálogo e para a discussão. Agora, quando eu recebi o convite do Matheus para falar sobre esse tópico... Claro, só me deixa fazer um parênteses. Já coloquei no link do chat, no chat o link para o artigo do Flávio, tá? Para quem tiver interesse em ler, altamente recomendado, sim. E nós vamos trazer ele para um próximo workshop futuro, com certeza. Obrigado, Matheus. Mas quando eu recebi o teu convite, Matheus, para falar sobre esse tópico, eu pensei, bom, o meu projeto de pesquisa atual, ele contempla pelo menos 2 emoções em especial, né? Uma é o alívio e outra é o arrependimento, né? Alívio no sentido quando tu te sente aliviado de alguma coisa que tu poderia ter feito pior do que tu fez, tu tomou uma boa decisão, etc. Mas como o momento que a gente vive não dá muito espaço para o alívio, né? Me sobrou o arrependimento, né, que vai ser o tópico da nossa conversa hoje aqui, né? Eu gostaria de estar falando de uma coisa um pouquinho melhor, mas não tem jeito, né? Bom, no momento, o que eu estou interessado, quer dizer, como pesquisador em filosofia, e é uma parte da pesquisa que envolve as relações com as coisas que são feitas pelo Matheus aí na UX, né? Eu estou interessado em saber como que representações sobre estados de coisas possíveis, né, tanto na direção do passado quanto no futuro, afetam as nossas decisões sobre o que fazer, as nossas decisões, né, que a gente chama de morais. Em outras palavras, o que eu estou interessado é em saber como que funcionam essas relações entre o que a gente chama de cognição modal, que é o modo como eu penso, como que coisas poderiam ou não poderiam acontecer, e cognição normativa, que é o modo como nós pensamos sobre aquilo que é permitido ou não, obrigatório ou não, fazer ou deixar de fazer, né? Um exemplo muito claro assim, da utilidade de cenários contrafactuais. O que é um cenário contrafactual? É quando eu penso o seguinte, eu poderia ter feito alguma outra coisa.
Ah, isso é o que os filósofos costumam chamar de cenário contrafactual. Algo aconteceu e você pensa no que poderia ter feito diferente daquilo, né? Um exemplo muito claro da utilidade desses cenários contrafactuais para a gente tomar decisões é o impacto que o Report 12 do Imperial College, que já foi mencionado anteriormente, foi mencionado o Report 9, né? Mas o Report 12 do Imperial College nas decisões sobre saúde pública no Reino Unido teve um impacto imenso. Esse estudo saiu em 26 de março, né? E algumas semanas antes da publicação desse estudo, ele serviu de parâmetro para reorientar em definitivo, junto com o Report 9, né, as intervenções, que o Report 9 tratava exatamente das intervenções não farmacológicas para a Covid, né? Tanto esse Report 12 quanto o 9 acabaram tendo um impacto enorme nas decisões no Reino Unido sobre quais medidas tomar no combate à Covid, no que diz respeito especialmente à utilização ou não do isolamento social. E o que diz o relatório, né? O texto do relatório? Eu vou ler uma pequeníssima passagem, né, que aparece no início do relatório. Lá eles dizem o seguinte: os resultados aqui apresentados ilustram o impacto potencial, e aqui eu grifo potencial, da pandemia da Covid-19 no mundo. Nossas análises dão uma visão das possíveis, e aqui eu ressalto possíveis, trajetórias e do impacto das medidas que podem ajudar a reduzir a propagação do vírus, com base na experiência dos países afetados no início do surto. No entanto, no presente momento, estou lendo ainda o relatório, não é possível prever com certeza o número exato de casos para qualquer país ou a carga precisa de mortalidade que resultará da doença. O entendimento completo de ambos só estará disponível retrospectivamente. Peguem ainda o relatório, frase final, agora que eu quero ressaltar. Esta análise destaca as decisões difíceis enfrentadas por todos os governos nas próximas semanas e meses. Entretanto, o nosso contrafactual, aí eu ressalto agora o contrafactual, está lá um texto, né, de uma pandemia não mitigada, demonstra claramente a medida em que uma ação coletiva rápida e decisiva pode prevenir bilhões de infecções e salvar milhões de vidas globalmente. Fim de citação. Então, aqui a gente tem um claro exemplo, né, de a utilização de um cenário contrafactual, ou seja, uma coisa que poderia ter acontecido, e que tomou uma decisão. E qual que era esse cenário contrafactual de uma pandemia não mitigada? Né? Bom, nos números que impactaram as tomadas de decisão no Reino Unido, eram 500 mil mortes, 500 mil de mortes. E no caso dos Estados Unidos, que também, aparentemente, né, tomaram, né, novas orientações nas suas questões de saúde pública, 2,2 milhões mortes. Né? Esse era o cenário. Quem acompanha lá o trabalho de divulgação, né, científico do Átila, lá, que virou uma das nossas referências para discutir dessas coisas, ele repercutiu, né, essas previsões aqui nas nossas redes sociais. Mas se vocês quiserem, né, um outro exemplo de utilização de cenários contrafactuais na tomada de decisão em questões de saúde pública, vocês podem assistir agora o último vídeo do Átila, que foi divulgado no domingo, ontem, e aí vocês tomem o cuidado de contar quantas vezes ele usa as palavras poderia e poderíamos. Especialmente quando ele diz, a gente poderia ter estado aqui, poderíamos ter feito isso, né? Infelizmente, não, as conclusões dele não são muito, as previsões ou as estimativas não são as melhores, mas contem quantas vezes ele utiliza nesse vídeo do domingo, de ontem, de noite, acho que foi divulgado, ele usa as expressões poderia ou poderíamos. De novo, né, o que ele está fazendo aí? Recrutando essas representações sobre estados de coisa possível para orientar decisões, né, ou pelo menos indicar caminhos sobre decisões de saúde pública. Né? Bom, mas agora, deixando de falar um pouco desses cenários hipotéticos ou contrafactuais, para agora falar do arrependimento, propriamente dito, né? Eu quero ver com vocês um pouco de como que funciona essas emoções ditas contrafactuais, né? O alívio e o arrependimento. Né? Bom, o alívio e o arrependimento são duas dessas emoções ditas contrafactuais.
né? Ou seja, são estados emocionais que apontam para representações de estados de coisas possíveis no passado, né? Sentir alívio ou arrependimento pressupõe que você considere possibilidades alternativas a cursos de ação no passado. Portanto, pressupõe que você construa mentalmente alternativas a esses eventos passados. Essas construções são linguisticamente representadas na forma de condicionais subjuntivos, do tipo, se eu tivesse feito tal e tal, ou se o Brasil tivesse feito tal e tal, ou se os Estados Unidos tivessem feito tal e tal, e assim por diante. Eu sinto alívio quando eu penso coisas do tipo, ainda bem que eu cancelei minha ida para Nova York em março, porque se eu tivesse feito, eu estaria em apuros, talvez nem tenha conseguido voltar para o Brasil. Né? Mas, nesse caso, para mim considerar essa possibilidade, isso tem que ter sido uma possibilidade aberta para mim ter ido para Nova York em março. Então, eu não estava em Nova York em março, mas eu estava em Milão em fevereiro, o que é muito pior, na verdade. E hoje eu ainda penso a sorte que eu tive, né? Aparentemente. Né? A não ser que eu seja um desses assintomáticos que passou batido. Mas eu estava no metrô em Milão, né? Um pouco antes dessa confusão toda acontecer. E estava em Roma, no Vaticano, no dia 26 de fevereiro, junto com mais, sei lá quantas pessoas assistindo, por exemplo, olhando para a Capela Sistina no ambiente fechado. Né? Bom, mas eu também posso dizer coisas do tipo, né? Me arrependo quando eu penso, onde eu estava com a cabeça quando eu comprei ações da United, aquela empresa de linhas aéreas, por exemplo. Se eu não tivesse comprado, não teria perdido tanto dinheiro, né? E nesse caso, né, para me dizer que eu me arrependi disso, eu tenho que ter sido uma possibilidade aberta para mim ter comprado ações de outra companhia, por exemplo, da Zoom, ou não ter comprado ação nenhuma. Então, quando você se arrepende ou quando você se sente aliviado em relação a alguma situação, isso pressupõe que em algum momento no passado você possa representar como uma alternativa possível ao curso de ação que você tomou. Okay? Bom, eu já argumentei em outros contextos, especialmente em discussões sobre filosofia da memória e agência moral, etc., que a capacidade para sentir arrependimento é um traço essencial da nossa agência moral, do nosso modo como nós lidamos com valores, do nosso modo como nós pensamos as decisões sobre valores que nós tomamos. Uma pessoa que não é capaz de sentir arrependimento é uma pessoa que, de certa maneira, tem um problema, né, na sua agência moral, ou pelo menos um gap na sua agência moral. Agora, o pessoal que estuda a filosofia da memória sabe que a nossa capacidade para viajar mentalmente no tempo, que a gente chama de memória episódica, é o mecanismo que opera essa construção de cenários hipotéticos na direção do passado. Né? Você cria esses cenários contrafactuais quando você cria, né, algo que você poderia ter feito e não fez, por exemplo. Né? E você faz isso tanto na direção do passado, quanto você pode fazer isso na direção do futuro. Quando a gente viaja mentalmente na direção do futuro, pensando em prospecção, por exemplo, né, nós estendemos temporalmente o nosso eu, o nosso self moral, em 4 diferentes operações. Né? O que são as 4 coisas que a gente faz quando olha para o futuro e pensa em cenários possíveis? Né? Primeira coisa que a gente faz, a gente simula. Né? A gente simula o quê? A construção de uma representação mental detalhada da nossa situação no futuro. Então, por exemplo, eu posso imaginar que, essa pandemia e as medidas de isolamento social vão se estender até, sei lá, setembro, e eu imagino que eu vou ter que dar aula virtualmente pelo menos até setembro. Né? Então, eu faço uma simulação e me imagino nessa circunstância. Eu posso também fazer um tipo de predição sobre as reações emocionais ou reações que eu vou ter em relação a esse cenário possível no futuro. Né? Eu posso dizer, nossa, eu vou, tal como o professor Lucas antes disse, eu vou ficar muito, né, chateado de não poder, por exemplo, estar interagindo fisicamente com os alunos em sala de aula. Eu posso também formar intenções em direção ao futuro. Eu posso ter um ato mental de definir um objeto, um objetivo a ser alcançado. E eu posso, inclusive, fazer planificação, ou seja, eu posso identificar e organizar quais as etapas para realizar esse objetivo.
Agora, quando a gente viaja mentalmente na direção do passado e recrutamos a nossa memória episódica, né, isso ocorre basicamente de duas formas. Qual que é a primeira forma? Nós lembramos de eventos que ocorreram conosco, isso é a memória episódica. Por exemplo, quando eu lembro de tomar um sorvete de abacate nas últimas férias, ou quando eu crio alternativas ao que ocorreu conosco, né, que é uma simulação episódica contrafactual. Por exemplo, quando eu simulo que talvez tivesse sido melhor ter escolhido chocolate e não abacate naquela sorveteria das minhas férias. Okay? Agora, tem uma passagem de um livro, eu li esse livro recentemente, ele foi lançado no Brasil, acho que é esse ano agora, chama O Livro dos Humanos, do Adam Rutherford. Né? E lá o Adam Rutherford diz sobre o arrependimento uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A complexidade do pensamento consciente necessária para que essa ideia do arrependimento, né, seja sentida, ela é rica. Você precisa de dois aspectos da viagem mental no tempo. Em primeiro lugar, uma percepção do passado, um reconhecimento de que na época havia diferentes opções e uma capacidade de conceber resultados imaginários dependente de uma versão alternativa dos eventos. Também precisa de uma capacidade de imaginar um futuro diferente. No fim das contas, a função do arrependimento não é ficar se autopunindo pelos próprios erros, mas aprender com eles como uma expressão do seu livre-arbítrio. Da próxima vez, farei diferente e os benefícios serão maiores, ou pelo menos não será tão ruim. Fazemos isso o tempo todo, diz o Rutherford. Então, o meu ponto que eu quero destacar é o seguinte, qual é que é a função do arrependimento? Para que serve o arrependimento? O arrependimento é um mecanismo de aprendizado, ok? A gente se arrepende do que fez e quando um novo cenário aparece que é similar àquele, a gente não faz a mesma coisa, a gente faz outra coisa. Né? Para que as consequências não sejam as mesmas. Né? Gravem isso, gravem essa ideia, que o arrependimento, em última instância, é um mecanismo de aprendizado. E agora nós vamos ver como é que esse mecanismo está funcionando, né, nesse nosso ambiente de pandemia. A passagem especialmente importante aqui é essa, né, que aponta para uma função educativa, vamos dizer assim, do arrependimento. Qual que é? Projetar melhores decisões no futuro em situações similares. Né? Então, o arrependimento é uma ferramenta para melhorar as nossas decisões no futuro. Se você concorda com aquela música da Edith Piaf, que diz mais ou menos assim, não, eu não me arrependo de nada, né? Eu não sei cantar em francês, mas imagino que você saiba de qual música que eu estou falando. Talvez a gente esteja, se concordar com essa ideia de que eu não me arrependo de nada, a gente estaria desperdiçando várias chances de aprendizado, na verdade. Né? Os termos em que os psicólogos utilizam essas expressões, o sentimento de arrependimento ele é dependente de uma inferência condicional, ou seja, de um mecanismo de raciocínio condicional, do que eles chamam de upward contrafactual. O que é um upward? A gente pode traduzir livremente como um contrafactual para cima. Do tipo, se eu tivesse feito diferente, os resultados teriam sido melhores. Isso é um upward contrafactual. Mas também você pode ter um downward. Que é o dizendo, bom, se eu tivesse feito diferente, os resultados teriam sido piores. E aí você sente alívio por não ter feito aquilo. Os psicólogos também sabem, né, que se você fica repetidamente considerando esses contrafactuais para cima, né, você pode, inclusive, entrar em situações de depressão e ansiedade. Quando você fica literalmente sempre pensando, pô, mas eu poderia ter feito diferente, as coisas teriam sido melhor, você, em último, se você virar uma coisa muito constante no teu exercício mental, isso pode te levar tanto para a depressão como para a ansiedade. Mas para estabelecer a conexão a relação entre arrependimento e processo de decisão, que isso é o que vai me interessar aqui, como que nós estamos lidando com essas noções de arrependimento e tomadas de decisão no futuro, né? A gente pode encontrar vários argumentos na literatura em psicologia moral sobre essa conexão. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem 2 artigos que eu posso mandar depois as referências no chat para vocês, onde isso aparece. Eu vou ler uma passagem de um deles. Uma forma de defender uma relação estreita entre o arrependimento e a decisão orientada para o futuro pode ser apontar sua estreita relação com a agência e com a responsabilidade pessoal. De fato, Zillenberg e Peters, esse é um dos artigos, depois eu mando,
Argumentam que o arrependimento é a única emoção negativa que tem uma relação especial com as nossas escolhas, de tal forma que só se experimenta o arrependimento se acreditarmos que fizemos uma escolha pobre ou subótima. No entanto, por ora, queremos focar no aspecto temporal do arrependimento. Zillenberg e Peters também capturaram esse elemento ao alegar que, cito eles, o arrependimento faz a ponte entre o passado e o futuro no presente. O que eles querem dizer com isso é que, embora o arrependimento seja vivido no presente, é sempre direcionado para o passado. E, ao mesmo tempo, embora o arrependimento seja dirigido para o nosso passado, ele tem a capacidade de exercer uma forte influência no nosso futuro. A gente se arrepende, quando surge uma circunstância similar àquela na qual a gente se arrependeu, a gente faz diferente. Ok? Essa é a ideia. Para isso que serve o arrependimento. Para que você não repita os mesmos erros, no final de contas. Mas, agora eu quero, já me encaminhando mais para a parte final da palestra, né, do que eu quero dizer, eu não quero falar do arrependimento em geral, da relação que ela tem com os contextos de decisão, mas sim do arrependimento nesses contextos de crise, em particular, né, nos contextos de crise que, então, hoje, né, a gente está vivendo, né, para ficar razoavelmente dentro do tema proposto do workshop. Quando eu comecei a acompanhar, como todos nós estamos acompanhando, quer dizer, a cobertura jornalística global sobre a Covid, porque esse negócio de ser uma pandemia tem esse aspecto, né? Você acaba tendo que acompanhar tudo que acontece no mundo inteiro. Você vai estar interessado no que acontece em Moçambique, em Milão, né, em Manaus, no Irã, na China, e assim por diante, né? Porque, afinal de contas, a gente se deu conta de quão conectados nós estamos. Né? Então, quando a gente acompanha a cobertura jornalística global sobre a Covid-19, uma situação muito particular me intrigou, começou a me intrigar mais nos últimos 30 dias, que é a quantidade enorme de políticos responsáveis pelas decisões públicas, de saúde pública, vindo a público, né, entrevistas e tal, demonstrar arrependimento sobre escolhas ruins de saúde pública que tomaram. Tá? Os exemplos são muitos. Tem no Japão, tem na África do Sul, tem no Oregon, tem em Nova York, até o Mike Pence anda arrependido. Tá? Então, se você quiser ter uma estimativa de quantos políticos andam se arrependendo sobre decisões ruins, subótimas, vamos dizer assim, de saúde pública, você digita no Google o seguinte, bota lá, regret, politicians e Covid-19. Essas três combinações. Vocês vão ter um leque enorme. Eu fiz isso, deu mais de 70 resultados em diferentes lugares. Né? E gente se dizendo arrependida, políticos, agentes públicos, né? Se dizendo arrependido de decisões que tomaram, decisões que, em última instância, não mitigaram, não resolveram, não minimizaram os impactos da pandemia. Mas, para mim, por variadas razões, inclusive por ter estado em Milão na época, né, o caso mais emblemático é o de Milão. Tá? É o caso que primeiro, acho que talvez tenha sido o primeiro caso a se manifestar, né? Que foi o arrependimento declarado do prefeito de Milão, Giuseppe Sala, né, por ter apoiado, na época, né, isso lá, começo, final de fevereiro, né, apoiado a campanha Milano não se ferma, né, ou a campanha que em português seria Milão não para. Né? Eu acho que vários de vocês devem ter visto isso, se não, o Matheus que está aí atuando no chat, tu pode botar lá, procura no YouTube, tu vai achar lá facilmente a campanha publicitária. É um videozinho curto que foi produzido por entidades do comércio e dos restaurantes, se não me engano, em Milão, né? Que dizia isso, né? Falava das virtudes da cidade, uma cidade que faz milagres todos os dias, né? De pujança econômica e tal. E quando essa campanha saiu, isso teve uma ampla divulgação em redes sociais. O próprio Giuseppe Sala replicou, junto com outros políticos, né, do norte da Itália, replicou essa campanha nos seus twitters e tal, apoiando essa campanha. E é muito engraçado, essa campanha iniciou em 26 de fevereiro, então nós temos março, abril, 60 dias, basicamente. 70 dias, vamos arredondar. Hoje, quando a gente olha para essa campanha retrospectivamente, o vídeo é especialmente ilustrativo disso, né?
tu fica assim, meu Deus do céu, né? Claro que a gente tem o efeito do hindsight bias, agora a gente olha para trás e, não, caras, hoje a gente sabe o que aconteceu, eles na época não sabiam, né? Mas a gente olha para esse vídeo assim e diz, meu Deus do céu, onde é que esse pessoal estava com a cabeça, né? De divulgar esse tipo de informação. Pois bem, para nossa surpresa, né? Se a gente pegar um pouco dos dados de contexto dessa campanha, do qual o Giuseppe Sala se dizia arrependido de ter apoiado à época, né? Ela foi lançada, então, por comerciantes locais em 27 de fevereiro de 2020, como uma reação às medidas sanitárias que recomendavam o isolamento social. Eu estava na Itália nessa época e eu não estava, tipo assim, eu via muito pouco, como turista e tal, tu não está interagindo exatamente com o noticiário local, mas algumas pequenas coisas eu notava, por exemplo, a alteração de horário de trem. Quando eu saí de Milão para ir para Roma, por exemplo, o meu trem mudou de horário, ele atrasou. Por que ele atrasou? Porque o trem não podia passar por determinada cidade. Então ele atrasou, sei lá, 1h30, por exemplo. E eu não me dei conta, porque nunca atrasa, né? E eu recebi e-mail, né, do sistema ferroviário da Itália dizendo que indeterminação, na obediência de solicitações do sistema judiciário, vai haver atraso. Eu recebi até um bônus lá para comprar com desconto as próximas passagens, né? Não vou conseguir usar o bônus, certamente, né? Mas o que estava acontecendo, né? Havia já medidas de restrição de mobilidade dentro do norte da Itália, né? E em reação a essas medidas que surgiu essa campanha, né? Dizendo, não, isso não é nada disso, vamos tocar a vida normal, etc., né? Pois bem, em 26 de março, então, né, basicamente um mês depois do início dessa campanha, o Giuseppe Sala deu declarações como, abraço, foi um erro, ninguém havia ainda entendido a virulência do vírus. Outra declaração deles, muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Milão não para, era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes e todos os divulgaram, inclusive eu, certo ou errado? Provavelmente errado, né? São declarações do prefeito de Milão à época, né? Isso em 26 de fevereiro, um mês depois. Pois bem, eu não creio que seja necessário lembrar vocês todos das trágicas cenas que a Covid-19 produziu na Itália, em particular na região do norte do país, né? Cenas e números que ecoam, obviamente, no arrependimento do prefeito Giuseppe Sala e nas manifestações de outros políticos italianos que lamentavam não terem tomado medidas de lockdown mais cedo, na linha do tempo da disseminação do contágio. Considerando que a Itália foi o primeiro foco dramático da Covid-19 fora no Ocidente, fora da Ásia, a gente poderia pensar, junto com o prefeito, lá no início de fevereiro, bom, como iríamos saber que não era apenas uma gripezinha, né? A gente pode se colocar na situação de tomada de decisão desse pessoal lá e pensar isso, né? Na época, né? Lá em final de fevereiro. No entanto, em 26 de março, exatamente no mesmo dia da declaração pública do prefeito, no Instagram do governo federal, agora do Brasil, nós líamos a seguinte mensagem. Cito o Instagram do governo federal. Vamos com cuidado e consciência voltar à normalidade. O Brasil não pode parar. E aí tem uma matéria interessante desse período da Deutsche Welle, né, dizendo o seguinte, também foram produzidos vídeos com tom similar. Essa matéria da Deutsche Welle compara as situações de Milão não pode parar com o Brasil não pode parar. E um desses vídeos foi divulgado, inclusive, por um dos filhos lá do Bolsonaro, o senador Flávio, né? Esse vídeo, na época, vazou da campanha publicitária, né? Várias pessoas viram esse vídeo, foi divulgado, por exemplo, em redes sociais. Hoje esse vídeo não está mais disponível, né? Ele foi retirado, o YouTube tirou esse vídeo do ar. É engraçado que não tirou o de Milão, mas tirou a tentativa de fazer uma campanha similar no Brasil. Então, que bom. Então, dizíamos coisas do tipo na época lá, né? Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Isso fazia parte da campanha publicitária de 26 de março no Brasil. Um mês depois da campanha fracassada Milão não para, no mesmo dia da declaração de arrependimento do prefeito de Milão.
O contexto de uma pandemia e as distintas linhas de tempo de contágio em diferentes localidades nos dá uma situação muito peculiar, né? Assim, quando a gente vem acompanhando e vê os diferentes momentos do contágio em diferentes países, né? Nós temos uma situação epistemológica muito peculiar, que é a seguinte: nós não precisamos imaginar como as coisas poderiam ter sido caso tivéssemos agido de forma diferente. Nós não precisamos fazer esses cenários contrafactuais. No Brasil, em particular, nós estamos vivendo hoje o que a Itália e a Espanha viveram com um gap de 15 a 20 dias atrás. É isso. Né? Não é preciso a gente ficar fazendo grandes ceteris paribus, ou seja, todas as outras condições mantidas iguais. É claro, o pessoal vai falar em tamanho de população, faixa etária da população, etc., mas sobre vários outros parâmetros, é só olhar o que estava acontecendo 15, 20 dias atrás desses países para saber o que nós estamos acontecendo agora aqui. Né? E agora, né, quando a gente olha para todo esse cenário, né, assim, arrependimentos de políticos que tomaram decisões erradas, a gente imagina que o arrependimento é um mecanismo para que a gente possa tomar melhores decisões no futuro, etc., e aí a gente vê o que acontece hoje no nosso cenário. Bom, aparentemente nós estamos repetindo os mesmos erros que outros já repetiram. Aquilo que o prefeito de Milão se arrependeu em 26 de março, talvez os nossos prefeitos de Santa Maria, de Caxias, de Porto Alegre, venham se arrepender daqui a 30 dias, por exemplo, exatamente das mesmas circunstâncias. Por exemplo, em estar flexibilizando o comércio, né? Sugerindo, inclusive, que escolas voltem a funcionar, etc. Pode ser que a gente tenha, daqui a 30 dias, um cenário similar a esse que a gente tinha em Milão em 26 de março, saber autoridades públicas se arrependendo, talvez, de decisões ruins do momento. Né? E aí o ponto interessante né, e aqui eu já estou indo quase para o final do que eu tenho para dizer, né? Se daqui a 30 ou 60 dias, esses políticos que hoje, né, vierem pedir desculpas, arrependidos, tal como o prefeito José Pissarro fez no final de março, qual será a nossa reação? Como é que nós vamos reagir a isso? Né? Será que eles poderiam não saber os efeitos das suas ações ou das suas omissões hoje? Né? Dado que a gente tem essa situação temporal, né, muito interessante, né, de ver cenários se repetindo em diferentes países com pequenos gaps temporais. Mas se temos esse gap temporal a nosso favor, por que nós não estamos aprendendo algo? Por que nós acabamos repetindo os mesmos erros? Né? Bom, eu tenho uma hipótese para explicar isso. Né? Quer dizer, por que de fato, a gente está repetindo esses mesmos erros? A hipótese, obviamente, não é política, não é conspiratória, ela é bem muito mais modesta. Tá? Bom, a minha hipótese é o seguinte: e se o arrependimento for o tipo de emoção contrafactual que só educa, digamos assim, em primeira pessoa? Né? Se o aprendizado possível pelo arrependimento só funcionar com os nossos próprios erros. Né? E parece que o arrependimento, nesse momento, é um mau guia para a decisão, porque você, aparentemente, para ele fazer efeito, você tem que passar por isso. É um pouco do que aquelas pessoas dizem quando dizem, quando começar a morrer o teu tio, a tua avó, etc., aí tu vai te dar conta do que está acontecendo. Né? Parece ser isso, em última instância. Né? Em outro contexto de discussão, eu argumentei nessa direção. Né? Um artigo que eu escrevi lá na saudosa, nos momentos da filosofia homicidas, né? Onde eu dizia o seguinte, isso é um artigo de 2017, se não me engano, que eu posso mandar para quem quiser. Né? A emoção do arrependimento compartilha pelo menos dois aspectos com a atribuição de responsabilidade que ordinariamente nós fazemos. Não sentimos arrependimento ou somos responsabilizados por aquilo que não poderia ter sido feito de outra forma. Então, a gente não se sente arrependido por uma coisa que nós estávamos compelidos a fazer, que necessariamente nós tínhamos que fazer, que nós não tínhamos opção. E também, nós não sentimos arrependimento pelo que não foi feito por nós mesmos. Não nos arrependemos da incapacidade de voar sem algum aparato, por exemplo, sem, sei lá, uma asa delta ou um jato acoplado em nós. Simplesmente porque nós não somos responsáveis por não ter uma asa delta acoplada em nós. Mas nós também não nos arrependemos das escolhas de outras pessoas, pois não somos, na maioria dos casos, responsáveis por elas.
Então, o arrependimento parece ser um mau guia nesses momentos, porque, afinal de contas, parece que tu tem que passar por isso, tem que ter sido você o agente do mal feito, vamos dizer assim, para, em última instância, o arrependimento ter alguma função. Né? No entanto, na situação em que nós estamos metidos, atualmente, né, da pandemia, não parece razoável pensar que nós não poderíamos ter adotado outros caminhos. Né? Não parece que nós estamos obrigados a não adotar outros caminhos. Nem que nós não somos, em alguma medida, pelo menos, responsáveis pelas atitudes dos outros. Né? Quer dizer, essas duas opções parecem que estão bloqueadas para nós. Né? A situação peculiar desse gap temporal da atual pandemia, de você ver se repetindo país após país o mesmo cenário, né? Deveria ser um laboratório de aprendizado para nós. Mas a gente não está. Não é só o Brasil, vários outros países aparentemente não estão conseguindo entender essa dimensão. Né? Mas, infelizmente, no nosso caso, essa oportunidade para aprendizado está dramaticamente desperdiçada. Eu de fato, gostaria de ser mais otimista, tá? Mas o Brasil não me permite esse luxo. A julgar pelo andar da carruagem, né? Assim como eu comecei com uma paráfrase do Marx, lá quando eu falei das coisas que desmancham no ar, né? Eu vou terminar com uma do Marx também, tá? Obviamente, né, adaptando um pouco. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda vez como uma tragédia ainda maior. Né? Não tem nada de farsa nisso. Simplesmente nós estamos replicando decisões ruins que foram tomadas no passado e que nós estamos de novo, né, fazendo as mesmas. Se daqui a 30, 60 dias o prefeito de Santa Maria, sábado eu saí na rua, era dia normal aqui. Não sei como é que era na casa de vocês, na cidade de vocês. Era cidade normal, dia normal. Parecia que não tinha nada acontecendo. Engarrafamento na rua, gente caminhando, as lojas tudo cheias, etc. Né? Eu tenho 4... Aqui eu moro num bairro razoavelmente assim de... eu moro perto da universidade. Aqui é um bairro onde só tem quase que funcionário público morando aqui. Tá? Gente que, a princípio, sei lá, professor da universidade ou gente ligada à base aérea. Gente que tem acesso à informação. Dos meus vizinhos aqui próximos, domingo, ontem, tinha 4 fazendo churrasco com a casa cheia de gente. Eu não sei, sinceramente, quando é que esse pessoal está buscando informação, mas está complicado. Né? Então, de fato, eu gostaria de ser mais otimista, sim, mas aparentemente os cenários de arrependimento aqui que estão funcionando, pelo menos os arrependimentos públicos dos agentes de saúde ao longo... E vocês façam essa pesquisa, ela busca em inglês, né, para poder pegar o aspecto maior, regret, Covid-19 e politicians. Vocês vão ver o enorme volume de gente se dizendo arrependida em todo mundo, decisões que tomaram, e agora estão tendo que reverter. Quem assistiu a live do Átila ontem já sabe para onde é que nós estamos caminhando, aparentemente. Né? De novo, vamos ter o mesmo cenário. Flexibilizou, vai ter que endurecer. Se não endurecer, é o caos. Né? Bom, era isso. Né? Não é exatamente muito, antes do almoço, assim, muito promissor ficar ouvindo essas coisas, mas paciência é o que eu tenho para dizer. Né? E agradeço novamente a oportunidade do Matheus e espero poder acompanhar hoje à tarde a sequência das palestras. Agradeço muito a palestra do professor, a primeira foi realmente muito, muito boa e espero conseguir ficar à tarde se o meu cachorro, o filho, a mulher e tal não criarem algum tipo de atrapalho aqui em casa hoje, para que eu possa continuar assistindo de tarde, ok? Muito obrigado a todos, foi uma satisfação. Obrigado, Eduardo, pela tua palestra. Temos já uma primeira pergunta. Mariana, tu pode abrir teu microfone e fazer a pergunta, tá? Sem problemas, aí pode conversar aí. Oi, professor. Primeiro, obrigada pela exposição, muito bacana, como a primeira também. Sobre essa questão, assim, que o senhor falasse do arrependimento, eu teria lido certa vez, eu não quero também colocar os meus estudos na sua exposição, mas eu fiquei com essa dúvida. Acho que eu teria lido em Hans Jonas, não recordo se foi nesse autor, mas que a gente teria, em geral, uma incapacidade de pensar a longo prazo, de prever cenários. Eu entendi na leitura que seria uma incapacidade geral, não que algumas pessoas não tenham, mas
em geral, seria uma incapacidade humana, assim, de prever. Seria por conta disso? Talvez também isso poderia ser um fator que auxilia numa tomada de decisão errada nesses contextos? Você se refere à incapacidade para tomar decisões de longo prazo ou se arrepender? Isso, de repente haver uma incapacidade de certos líderes, por serem pessoas que estariam inseridas na maioria, de enxergar o efetivo potencial nocivo de uma doença, enfim, nesse caso, né, da pandemia, e por isso tomarem decisões, relativizarem a importância, a gravidade, por exemplo, de uma doença, como é o caso que a gente está vivendo. Eu vou te dizer o seguinte, eu consigo entender um governante chinês em janeiro, um governante italiano em fevereiro, não ter elementos suficientes para tomar uma boa decisão. E isso eu consigo entender, entendeu? Eu não consigo entender um governante brasileiro em maio fazendo decisões ruins sobre, por exemplo, flexibilizar ou não o isolamento social. Porque agora, lá na China, em janeiro, na Itália, em fevereiro, entendeu? Eu entendo, porque as pessoas não sabiam exatamente. Eu acho que quando o prefeito de Milão vai a público e diz, nós não tínhamos a ideia da coisa, né? Vamos considerar o seguinte também, né? Nós temos a questão da China também, quer dizer, como que essas informações foram tratadas no domínio público, né? A gente sabe que a China não é exatamente um país transparente na questão de informações, tá? Então, assim, de fato, as pessoas estavam tateando no escuro em alguns momentos, sobre alguns aspectos. Então, eu consigo imaginar que naquelas circunstâncias as pessoas, por exemplo, eu estava em Milão no dia 16 de fevereiro, eu cheguei na Itália no dia 16 de fevereiro. As coisas estavam rolando na China desde janeiro. Ninguém falava nada, muito pouco. Né? Ok? Então, eu estava absolutamente tranquilo. Eu comecei a ficar preocupado quando atrasou o meu trem para Milão, daí eu recebi uma por quê, eu vou olhar por quê e tal, eu vi. Quando eu estava saindo de Milão, o trem atrasou, eu fui procurar por quê. Tem aí não era nem pandemia na época, tem aí um problema com a China, não sei o quê, nós temos alguns contágios, até. Mas no dia 26 eu estava no Vaticano, eu não considero uma pessoa obtusa do ponto de vista de informação, eu estava absolutamente tranquilo. Quando eu cheguei no Brasil, que eu vi o tamanho do pepino que eu estava. Né? Mas lá eu estava tranquilo. Então, eu consigo imaginar nesses contextos as pessoas não conseguindo tomar boas decisões porque falta informação. São contextos de informação precária, etc. Hoje eu não consigo mais. Assim, hoje, aqui, a nossa realidade, né? Quer dizer, ou as realidades dos outros países na África, ou mesmo nos Estados Unidos, sobre vários aspectos. Né? Então, não há como dizer, não, nós não sabíamos. Não tem como dizer isso agora. Entendeu? Então, não há um problema crônico de não saber tomar decisão. Hoje, aqueles cenários de informação incompleta no passado que eu digo assim, começo de fevereiro, por exemplo, na Itália, na Espanha, etc., né, são mais justificáveis do que os nossos agora. Obrigado, Eduardo, pela resposta. Eu teria também uma pequena colocação para fazer, que muitas vezes a discussão da relação contrafactual ela se dá no binômio ignorância-conhecimento factual. Eu tenho uma ignorância, que seria o caso da Itália, eu tenho conhecimento dos fatos, que é o caso do Brasil. Mas eu queria deslocar isso um pouco para a questão sensibilidade, confiança, a questão emoção, confiança. Então, basicamente, eu lembrei, quando estava falando uma passagem do Hume, que ele diz que, de investigações sobre os princípios da moral, que ele vai dizer que revoltas populares, fanatismo partidário, obediência cega a líderes sediosos, esses são alguns dos efeitos mais perceptíveis, ainda que mesmo menos louváveis, dessa simpatia social da natureza humana. Que é a ideia de que quando eu me coloco como parte de um grupo, e quando eu me coloco como parte desse grupo de maneira fanática e cega, o autor do relato tem mais impacto no meu arrependimento do que o fato empírico, do que o fato constatado. Então, por exemplo, alguém que tenha votado no Bolsonaro e se mantenha de maneira cega, o que ele fala, ainda que por mais incoerente ou absurdo que seja, vai ter um impacto maior no meu arrependimento do que
todos os dados da Organização Mundial de Saúde combinados, né? Então, que me parece que a relação do arrependimento, para o arrependimento ser um guia de tomada de decisão, depende muito de como eu vinculo, em termos de sensibilidade, em termos de emoção, a quem está fazendo esse relato. Então, isso me parece até ser mais importante que a questão propriamente epistemológica, de conhecimento e assim por diante. Esses dias tu postaste uma passagem da tua tese de doutorado que era muito similar a essa que tu acabou de ler do Hillman. Tu dizia, eu vou ter que voltar a falar desses assuntos porque já estava tudo lá e tal, né? E tu tem absoluta razão, quer dizer, esse diagnóstico hillmiano aí sobre o quão suscetível nós somos a alguns tipos de informação, ele é extremamente adequado para a situação que nós vivemos. Eu acho que a gente não avaliou ainda as consequências nefastas daquilo que os epistemólogos chamam de câmaras de eco de informação, né? Ou seja, como que os processos de desinformação, né, as nossas bolhas de WhatsApp, aí, por exemplo, geram na população em geral, né? Me parece que esse é um problema tão grave quanto o problema do vírus fisicamente, ou seja, o modo como nós estamos sendo contaminados, boa parte da população contaminados por desinformação. Eu vou dar um exemplo muito claro, 2 exemplos. Como todos de vocês, eu participo do grupo de WhatsApp da família, né? Aí, esses dias, num dos grupos lá, uma pessoa, um familiar meu, né, compartilhou a seguinte notícia: cuidado para não andar sem máscara dentro do carro, porque o Detran está multando. Ou seja, a ideia é a seguinte: tem que usar máscara, inclusive, quando você está dentro do seu carro, dirigindo o seu carro, senão você vai ser sujeito à multa. E a pergunta é, mas será que isso é verdadeiro? Aí é óbvio que não, né? Você vai lá, checa ligeirinho, qualquer, né, tem lá, né, nesse caso eu achei um link do Globo, dizendo que era falso, etc, e passei para a pessoa. Passou 2, 3 dias, no grupo do WhatsApp da família, a história dos caixões vazios. Quer dizer, tu vai sistematicamente criando um tal fluxo de desinformação, né, e isso vai amplificando nas tais câmaras de eco, que geram a repercussão social para essas desinformações, que isso é um problema gravíssimo. O outro exemplo que ficou claro, né, as pessoas em Manaus lá abrindo os caixões, depois que saiu essas notícias que estavam enterrando caixões vazios. Cara, isso é criminoso, entendeu? Mas essa informação saiu de algum lugar, e agora você é mais suscetível a buscar essas situações que não confirmam o que a maior parte das pessoas está dizendo, né? Buscar guarida em teorias conspiratórias, por exemplo, para minimizar os impactos reais daquilo que está acontecendo, né? E isso é um problema sério de saúde informacional, né? O vírus é um problema de saúde pública, mas tem um problema de saúde informacional ocorrendo aqui, direto, né? O que são as estratégias de quê? De desfocar a percepção dramática do que está acontecendo e minimizar isso. Mas quando tu faz isso, tu dá para as pessoas a sensação de que não, isso é tudo conspiração globalista, vamos sair para a rua. E isso eu não sei o que é pior, né? Combater isso. O pessoal da epistemologia, que estuda esses mecanismos de disseminação de fake news, por exemplo, né, tem esse conceito, né, de câmaras de eco, né, onde você só ouve aquilo que você já sabe, ou já imagina que seja o caso. Você repete sempre as mesmas coisas, ad nauseam, né? Isso bloqueia a capacidade de você poder decidir do modo correto. É óbvio que agentes públicos não podem usar dessa justificativa, porque agentes públicos se esperam que eles sejam informados pelas melhores fontes possíveis. Mas a população, em geral, está sujeita a essa pandemia de desinformação. Isso é gravíssimo, né? Perfeito. O Lucas comentou aqui, né, e acho pertinente a gente falar, que o Daniel Kahneman, com a discussão sobre o sistema 1, né, decisão rápida baseada em crenças, e o sistema 2, que é uma decisão mais ponderada baseada em análise, é uma interessante, né, base de estudo para esse tipo de caso. Então, fica aqui também a dica, né, de estudo e leitura para o pessoal. Temos mais alguma pergunta? Ou...
Ok. Eduardo, muito obrigado, tá, pela tua conferência. Lucas também. Nós estamos encerrando, né, a parte da manhã aqui do primeiro workshop. Então, nós vamos fazer um intervalo agora para o almoço, né? Exatamente, rápido e devagar. 2 formas de pensar, exatamente. A partir das 13 horas, 13 e pouquinho, eu vou estar por aqui para ir aceitando o pessoal, mas a gente retorna às 14 horas, na verdade, com a palestra da Caroline, né, e depois a Luísa, na parte da tarde. Mas a partir das 13 e pouquinho eu já vou estar aqui para ir recebendo vocês, ok? Continuamos de tarde. Eu que agradeço vocês, né, por terem participado, e nos encontramos novamente, então, à tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham também pode ir retirando aqui pelo chat, retirando por e-mail. E continuamos. Espero vê-los daqui a pouco. Bom almoço para vocês, né? Cuidem aí do cachorro, façam almoço. E cachorros são sempre bem-vindos no nosso grupo, né, Eduardo? Então, se ele aparecer... Não pode ser que vocês tenham a presença das olhas aqui. Os meus eu fechei a porta, porque senão estariam pulando aqui em cima também. Pessoal, bom almoço para vocês. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Até mais.